Fala rapaziada, beleza? Vamos aos jogos de hoje, quarta-feira, dia 29, só jogo grande, só jogo bom, tem Libertadores, tem Flamengo. Vamos para a Liga dos Campeões, Atlético de Madrid versus Arsenal. Atlético de Madrid recebe o Arsenal, é jogo duro, é jogo grande. É hoje, às 16 horas, onde assistir esse jogão, TNT, HBO Max. Olha a Libertadores aí, Libertadores da América, Estudiantes versus Flamengo. Estudiantes recebe o Flamengo, horário de jogo às 21h30. Cerro Porteño versus Palmeiras. Cerro Porteño recebe o Palmeiras, horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? TV Globo, GETV, ESPN. Platense versus Santa Fé. Platense recebe o Santa Fé. Horário de jogo às 19 horas. Mirassol recebe o Clube Harrods. Mirassol versus Clube Harrods. Horário de jogo às 19 horas. Onde assistir esse jogão no Paramount+. Barcelona do Equador versus Universidade Católica. Barcelona versus Universidade Católica. Horário de jogo às 21 horas. Universitário recebe o Nacional. Horário de jogo às 23 horas. Vamos à Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, Juventude versus Puerto Cabello. Juventude recebe Puerto Cabello. Horário de jogo às 19 horas. Desportivo Riestra versus Montevideo. Desportivo Riestra recebe Montevideo City Torque. Meu amigo. Caracas versus Racing Clube. Caracas recebe o Racing Clube. Horário de jogo às 19 horas. Palestino versus Grêmio. Palestino recebe o Grêmio. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? ESPN 4 e Disney+. Cienciano versus Atlético Mineiro. Cienciano recebe o Atlético Mineiro. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? No Paramount+. Vamos ao Brasileirão Sub-20. Brasileirão Sub-20. Red Bull de Bragantino versus Criciúma. Red Bull de Bragantino recebe o Criciúma. Horário de jogo às 15 horas. Bahia versus Flamengo. Bahia recebe o Flamengo. Horário de jogo às 15 horas. Fluminense versus Santos. Fluminense recebe o Santos. Horário de jogo às 15 horas. Grêmio versus América Mineiro. Grêmio recebe o América. Horário de jogo às 15 horas. Corinthians versus Atlético Paranaense. Corinthians recebe o Atlético Paranaense. Horário de jogo às 15 horas. Avaí versus Vitória. Avaí recebe o Vitória. Horário de jogo às 15 horas. Cuiabá versus São Paulo. Cuiabá recebe o São Paulo. Horário de jogo às 16 horas. Vasco versus Botafogo. Vasco recebe o Botafogo. Horário de jogo às 18 horas. Vamos para a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Juazeirense versus Asa. Juazeirense recebe o Asa. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? No primeiro lance, ITV Romário. CRB versus Souza da Paraíba. CRB recebe o Souza da Paraíba. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? Sportnet. Confiança versus Vitória. Confiança recebe o Vitória. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? SBT, NE. Botafogo versus Fluminense. Botafogo recebe o Fluminense. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? Canal do Beija. Fortaleza versus Sport. Fortaleza recebe o Sport. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? SBT, NE. Sportnet. ABC versus Ferroviário. ABC recebe o Ferroviário. Horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? Canal do Beija. Retrô versus América.
Retrô recebe o América, horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? Canal do Beija. Maranhão versus Ceará. Maranhão recebe o Ceará, horário de jogo às 21h30. Onde assistir esse jogão? Esportnet. Para você que está chegando agora, já se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais.